Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa há mais de 15 anos, atendendo pessoas jovens, adultas e idosas. E desde 2012, que uma parte do meu trabalho tem sido dedicada às pessoas adultas abusadas sexualmente na infância e adolescência. Aspásia. Hoje estamos aqui no nosso 44º episódio do podcast da Lama Luz e eu queria trazer para cá um conteúdo que eu comecei a desenvolver lá pelo Instagram e tinha uma sequência maior, só que eu acabei não dando continuidade e eu queria abordar ele um pouco mais aqui, que começou a partir de uma pergunta disparadora, que é possível sentir prazer, entre aspas, no abuso sexual? Eu acho essa pergunta uma pergunta bem delicada, bem complexa, por isso que eu já tinha previsto um bocado de postagem por lá e eu quero poder trazer isso para cá. Mas, antes de entrar no conteúdo propriamente dito, eu quero fazer o alerta de gatilho de sempre, né? Que eu faço sempre. Se você já me escuta por aqui, você já está acostumado. E se você está chegando aqui pela primeira vez, saiba. Esse podcast, como todos os outros, ele fala sobre a temática das pessoas adultas abusadas sexualmente na infância e adolescência. Então, todo o conteúdo que você vai escutar aqui toca nessa ferida do abuso sexual e se você tiver passado por alguma experiência desse tipo, é importante você ficar atente ao que se passa dentro de você quando você está acessando o meu conteúdo. Não é que você não possa acessar, não é que você não tenha que estar aqui. Se eu gravo um podcast é porque, de fato, eu imagino que pode existir um benefício em mais pessoas ouvir falar sobre isso, só que trabalhar com abuso sexual, principalmente com as pessoas adultas, envolve uma necessidade de a gente tentar encontrar um equilíbrio aí. Um equilíbrio entre essa necessidade urgente de a gente retirar esse tema do silêncio, mas ao mesmo tempo ter um certo cuidado. Um cuidado porque uma pásia, uma pessoa adulta, já está convivendo com essa ferida há muito tempo e essa ferida pode ter se espalhado muito na vida dela e não é tão simples agora chegar, apertar um botão de play aqui no YouTube e você começar agora a ouvir falar sobre isso. Então pode ser que quando você esteja aqui comigo, você entre em contato com memórias, com lembrança, com dores, com reações físicas no seu corpo e isso pode não ser simples para você. E aí, esse meu alerta de gatilho, volto a dizer, não é para você ir embora, mas é para você se cuidar enquanto você está aqui comigo. E o bom do podcast é isso, é que vai ficar lá pelo YouTube, lá, então você pode acessar a hora que você quiser. Então, se por acaso você começar a não se sentir muito bem, dá uma pausa aqui, procura algum recurso de autocuidado que você tenha, leva para terapia, o que estiver mexendo com você e tal, e depois você volta e continua esse contato aqui comigo e tal. Então, a ideia é que esse acesso a esse material não tenha que gerar mais sofrimento do que o abuso sexual tem gerado tanto ao longo dos anos, né, pessoal? Então, é esse o lugar de poder ser cuidadoso em relação a esse acesso, tá bom? Mas fique aqui comigo e vamos conversar um pouquinho mais. Vou tentar ser um pouco mais leve, um pouco menos pesado para falar sobre isso, mas infelizmente a temática é essa, né? É uma temática densa. Mas vamos lá. E eu quero voltar, voltando para o conteúdo mesmo, né? Eu quero voltar para a pergunta, né? É possível sentir prazer no abuso sexual? Eu boto prazer entre aspas porque na situação do abuso sexual eu não gosto muito da palavra prazer. Tanto que quando eu coloquei no Instagram essa pergunta, a minha resposta foi para uma pergunta complexa, uma resposta também complexa. Então a resposta era sim e não ao mesmo tempo. Então, e por que eu estou dizendo sim e não, né? Porque, de cara, depois de muita reflexão que eu tenho feito acerca dessa temática, dessa complexidade, eu queria dizer não. Não, porque eu acho que não é exatamente um prazer que acontece. Mas se eu dissesse não e não explicasse um pouco melhor, eu tenho certeza que muitas páginas que estão aqui me ouvindo nesse podcast iriam pensar, como não? E o que eu experimentei naquele momento lá é o quê? Se não for prazer, porque muitas páginas simbolizaram, entenderam que o que ela sentiu naquele momento ali, que ela passou pelo abuso, algumas pessoas, não todas, foi um prazer. Então, se eu digo não, essas pessoas poderiam se sentir excluídas, estranhas e dizer, ah, não, então eu sou a pessoa errada, a pessoa que devo ser meio maluca, tá vendo? Eu sempre achei errado sentir algum tipo de prazer nessa experiência que é uma violência. Então, se ele tá dizendo não, então eu que sou, devo ser realmente uma pessoa monstruosa, uma pessoa, sei lá, que gostava do abuso e tal. Então, não é disso que eu tô falando.
Quando eu penso em dizer não, é porque eu não gosto da palavra prazer para nomear essa história. Mas sim, é inegável dizer que tem algumas pessoas que, a depender de como o abuso sexual aconteceu, experimentaram sensações no seu corpo que são representadas como prazerosas. Então, é inegável que isso acontece. Isso aconteceu na minha própria história de vida e aconteceu na história de muitas pessoas que eu já escutei. Então, não, se você acha que sentiu isso, saiba, você não está sozinha, sozinho, sozinho. Você tem várias pessoas que também passaram por experiências semelhantes. Mas por que eu penso nisso? Então, eu poderia dizer somente sim, né? Não, é possível sentir prazer no abuso sexual, só que o sim, por que eu não gosto dessa palavra prazer, né, pessoal? Para mim, de cara, eu já ouvi muitos relatos de que pessoas abusadoras usaram dessa palavra para justificar o abuso sexual que cometeram com as crianças e adolescentes. Muitos deles disseram que faziam aquilo, muitas vezes não uma só vez, mas várias vezes, porque as crianças gostavam, porque as crianças tinham prazer, porque queriam dar prazer para a criança. Então, essa palavra prazer, de alguma forma, na situação, no contexto do abuso sexual, ela para mim traz algumas imagens que confundem muito a cabeça da criança e a cabeça das outras pessoas que podem estar envolvidas nisso. Porque imagina que realmente uma criança, por exemplo, pode passar por um abuso sexual que alguém cometeu e essa criança tem ali já vou adiantar um pouco ao lado da frente, ela pode ter um comportamento muito sexualizado depois disso. Vamos supor que essa criança possa começar a se masturbar frequentemente na escola, em casa, até em lugares públicos e tal. Então, quando a criança está fazendo aquilo, uma familiar que já tem dificuldade de lidar com o abuso sexual, né? Imagina que o abuso sexual aconteceu dentro da própria família. Então, essa mãe ou esse pai que já tem dificuldade de entender o que acontece naquela família que fica rompida, ela pode olhar para a criança demonstrando um comportamento mais sexualizado, falando assim, tá vendo? A criança ela gosta de ficar mexendo na pitoca dela ali, no pipiu dela e tal, então ela deve gostar disso, então eu acho que essa criança é, sei lá, de um jeito, de outro, safada, então ela gostou do abuso e tal, então ela queria, então se ela realmente não falou é porque ela gostava, porque ela tinha desejo, por isso que ela não contou e tal, então assim... a gente tem tanta dificuldade em lidar com essa temática que eu acho que essa palavra prazer gera muita confusão na cabeça da criança, como também na cabeça de quem está no entorno da criança. Porque as pessoas podem não saber lidar achando realmente que é somente um prazer que está ali. Então, eu não tenho gostado da palavra prazer. Então, por isso que a resposta é sim e não. Sim, é possível você experimentar sensações no seu corpo que a gente representa como prazer, mas ao mesmo tempo não porque eu não acho que é prazer. Eu tenho usado uma palavra que talvez eu depois tenha até que substituir ela mais para frente, que eu tenho usado a palavra excitação. Se a gente parar pra ver lá, eu dei uma googada rápida aqui e tal, uma googlada, né? Sei lá como é que chama isso. Eu coloquei no Google aqui rapidamente para poder ter um significado da palavra excitação e foi interessante que no site tinha muitas coisas assim de reações fisiológicas, uma reação que o corpo dá quando é estimulada de alguma forma e tal. Tinha algumas definições que trazia a dimensão do que acontece no corpo da criança muito mais para uma dimensão física, fisiológica, biológica do que tentando entender qual era o estado interno, emocional da criança. Então, quando eu falo em excitação, a minha ideia é reconhecer, sim, que existem reações sensoriais no corpo de uma criança que está sendo abusada sexualmente, mas que isso tem muito mais a ver com o corpo dela do que o que ela quer, o que ela não quer, o que ela deseja, o que ela não deseja, o que ela consente ou não, se ela tem culpa ou não tem, enfim, tem muito mais a ver com a dimensão biológica do que essas outras coisas todas que no jogo social acabam sendo evocadas essas imagens. Então, se você sentiu algum tipo de prazer ou excitação, então significa que por isso que você não contou quando o abuso sexual aconteceu, né? Por isso você não falou pra ninguém e tal, ou seja, a gente adiciona algumas camadas de culpa em relação a isso. Pensei aqui em trazer a analogia da cebola. Até joguei isso lá pelo Instagram também. Eu ia brincar, ia fazer um vídeo meio, eu acho que o título ia ser engraçado. Ia ser o abuso sexual e a cebola.
E eu fico imaginando o que é que a galera ia achar, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Mas aí eu perguntei a analogia da cebola, já para poder mostrar para vocês que era analogia. Mas eu gostei muito dessa analogia, por quê? Porque foi uma psicóloga que falou sobre isso, o nome dela é Adriana Poteski. Foi um vídeo que eu encontrei dela aqui no YouTube, onde ela fala sobre isso, e ela trouxe algumas reflexões e tal, que eu trouxe e coloquei numa imagem, né? E a imagem que eu coloquei foi assim, imagina que eu tô, sei lá, recebendo alguns amigos aqui na minha casa para poder fazer um churrasco no domingo. E imagina que ali, nos preparativos dessa recepção, eu começo a cortar uma cebola para poder botar ali na carne, alguma coisa do tipo. Quando eu estiver ali cortando aquela cebola, vai acontecer uma reação física nos meus olhos, que é a questão do lacrimejar, né? E eu posso estar muito feliz, motivado, animado, empolgado de estar recebendo as pessoas. Mas independente do meu estado interno, aquele estímulo de alguns gases que são liberados quando você corta a cebola em contato com os meus olhos vai produzir uma reação de choro, de lacrimejar. Não sei nem se choro é o certo, mas vai produzir uma reação de lacrimejar. E eu brinquei na imagem assim, imagina que um amigo meu tá passando na hora que eu tô ali lacrimejando e fala, Guilherme, por que você tá tão triste? E eu não tava triste, eu tava feliz, naquele momento eu vou estar feliz, mas ainda assim isso não vai impedir que meu corpo tenha uma reação diante daquele estímulo que está chegando. Então eu gosto dessa analogia para poder falar do que acontece no corpo de uma criança, porque é isso sim. Se uma criança, nosso corpo ele é suscetível a estar tendo reações físicas diante de determinados estímulos. Temos zonas erógenas e isso é ativado no corpo das crianças no momento que o abuso sexual pode acontecer. Se o abuso sexual acontecer, inclusive, sem o uso de violência física, que machuca fisicamente e tal, e se for algo mais através das carícias e tal, de toques ali, toques que são bastante invasivos, mas que de alguma forma pode ser que a criança nem se dê muito conta do que é que está acontecendo, se é uma violência ou não. Então, a criança, pessoal, tem que lembrar disso. A criança ela não tem discernimento sobre o que está acontecendo. Então, se ela não tem discernimento, aí é que ela talvez não crie uma resistência logo de cara ali, eita, o que é isso, o que não é e tal, muitas vezes, como a gente já falou inúmeras vezes aqui, o abuso sexual é cometido por alguém da confiança da criança, então tudo isso pode criar um ambiente onde essa criança ela possa estar aberta a experimentar coisas no corpo dela, e isso pode ser muitas vezes já pensado como um prazer, e eu tenho falado da excitação para deixar bem dentro dessa dimensão biológica. Então, o fato dela sentir alguma excitação naquele momento do abuso não significa nada em relação a consentimento, ao que eu quero ou deixo de querer, ao meu desejo, a estar apaixonada ou não pelo abusador, pela abusadora. Só que tudo isso é muito confuso na cabeça da criança. Muitas vezes, o abusador, a abusadora podem falar frases no momento que o abuso sexual está acontecendo, do ponto a gente se ama, que aquilo é carinho, que aquilo é não sei o que, a criança pode ficar, pô, então não é, como é que é isso e tal. Na minha experiência enquanto pásia, eu não lembro exatamente o momento onde eu fui estimulado sexualmente pela primeira vez. Eu não lembro disso. Isso, inclusive, é uma lacuna que deixou muita dificuldade para mim a eu tentar resgatar a minha história voltando para trás, porque eu não lembro quando uma pessoa um pouco mais velha que eu chegou me apresentando, me convidando para brincar daquilo. Brincar, né? Porque ela era uma criança também, 5 anos mais velha que eu, mas eu não lembro quando ela me chamou para fazer aquela história. Eu só lembro de um segundo momento que nem eu nem essa pessoa conseguimos entender quanto tempo durou, mas num segundo momento essa pessoa ela entendeu que o abuso sexual era que aquela interação sexual era uma coisa errada e ela não queria mais que acontecesse aquela brincadeira entre a gente. Só que eu, com 4 anos de idade, eu gostei muito daquela brincadeira. E eu queria que aquela brincadeira continuasse acontecendo. Então eu ficava procurando essa menina, que tinha 9 anos, eu com 4, ela com 9, ficava procurando essa menina lá e tal. E aí a forma que ela encontrou para poder me fazer parar de procurar ela, foi dizer que se eu não parasse, ela diria para todo mundo o que eu tinha feito de errado com ela. E ali foi no momento que eu parei, foi bem traumático para mim essa história. Mas é assim, então imagina, eu tô ali com 4 anos de idade, com uma pessoa que era muito próxima, muito ali, praticamente da família,
E ela traz para mim um tipo de interação sexual, um tipo de estimulação sexual que eu não simbolizo como violência, porque não chega dessa forma para mim, então envolvia carícias, envolvia algumas coisas que eu comecei a participar daquilo, e para mim era só uma brincadeira massa, então eu já brincava muito com essa menina, e agora a gente tava brincando de alguma outra coisa, e ali a sensação que eu senti no meu corpo naquele momento foi uma sensação de algo que parecia bom, de algo que eu gostava, eu boto nas aspas aqui, né, que eu gostava, foi uma coisa que me deixou com excitação. Então eu queria que aquilo acontecesse mais, mas quando eu soube por ela que aquilo era algo errado, por a gente ser um pouco mais ali próximo da família ali e tal, como aquilo era uma coisa pecaminosa e tal, então foi tão desafiante para mim, eu achar que fui eu que tinha feito alguma coisa com ela, foi muito difícil para mim conseguir assimilar essa situação. Tanto que eu deletei esse assunto da minha vida ali com meus 4 anos, só fui lembrar quando tinha 15 anos, né? Então, assim, eu não entendia nada do que estava acontecendo naquele contexto, eu não tinha discernimento para saber o que era, logo, o meu consentimento para aquele tipo de interação, ele ficou muito fragilizado, eu não podia, onde não tem discernimento, não pode haver consentimento, pessoal. Então, eu não pude consentir com aquela história, mas ao mesmo tempo eu experimentei reações físicas no meu corpo que me levaram a querer mais daquilo. Só que quando eu descobri que era algo muito errado, eu me senti cheio de culpa, fiquei me sentindo sujo, fiquei me sentindo uma pessoa destruidora, que tinha destruído a vida da pessoa, e engoli tudo isso dentro de mim e a vida seguiu. Então, assim, naquele momento, aquela reação quando eu sou estimulado sexualmente na minha infância ali, não tem nada a ver com o que eu queria, com o que eu não queria. No começo ali, né? Depois que a sexualidade foi desperta precocemente, aí parece que eu tô querendo mais, querendo mais, querendo mais. Por isso foi tão difícil para mim lembrar somente desse momento, quando eu queria, ela não queria mais. Mas é bem importante a gente poder entender que esse despertar não é culpa da criança. Tem uma coisa que que eu converso muito nos cursos, né? Que é uma diferenciação entre uma responsabilidade legal e uma participação ativa. Quem traz esse conceito é aquele teórico que eu gosto muito dele, que é o Tilman Furniss, o Furniss, eu não sei como é a pronúncia. Mas ele fala isso, ele fala que é importante a gente entender que é impossível uma criança ser responsável legal, ela ser a responsável legal pelo abuso sexual que aconteceu com ela. Ela está numa condição de inferioridade em termos de desenvolvimento etário, emocional, enfim, do que é certo, do que é errado e tal. Então, por ela ser alguém menor, com menos experiência, menos maturidade, ela é vítima de alguém que tem mais experiência, que tem mais maturidade e que usa de outros artifícios dessa desigualdade de relação de poder para poder se satisfazer sexualmente. Então a criança, ela nunca vai ser vista como a responsável legal pelo que está acontecendo. Porém, isso é uma dimensão legal, né, jurídica. Porém, dentro de uma dimensão psicológica, a gente entende que existe uma participação da criança. Essa participação ativa, pessoal, é importante entender que não significa que ela gostaria, que ela queria, que ela consentiu, que ela desejava, como se ela tivesse uma intencionalidade, um conhecimento, um discernimento e escolhesse aquilo. Muitas vezes a criança responde dentro de um contexto que ela nem sabe qual é a escolha que ela poderia fazer aquilo. Eu gosto de dar um exemplo de uma pessoa que ela falou para mim que ela sabia que quando o irmão muito mais velho que ela chamava ela para ir para um quarto, ela sabia o que ia acontecer. Da primeira vez pegou ela de surpresa e algumas vezes ela ainda não acreditava muito o que era, ela não entendia muito bem, mas depois que ela começou a entender, ela sabia o que ia acontecer e ela sabia que era errado, ela sabia que ela não queria, ela ficava com medo, com culpa, assim, com esse segredo e tal, e ela não queria, mas ainda assim ela ia. Então, esse lugar da criança não ser responsável legal, mas ela participar de alguma forma daquilo que está acontecendo, pode gerar um sentimento de culpa muito grande na criança. Então, independente do que é, se por acaso só com a participação já existe a possibilidade da criança se sentir culpada pelo que aconteceu, imagine que nessa participação ainda tem esse reconhecimento no corpo da criança de que ela gostou.
de que ela queria, de que ela de alguma forma ficou desperta querendo mais daquilo, que ela sentiu prazer com o abuso. Então, esse tipo de sensação, ela eleva a 10ª potência aquela culpa que tem na criança só pelo fato de ela ter participado daquela situação. Então, imagina como fica confuso para a criança entender. Como é que eu posso dizer que aquilo é uma violência? Como é que eu posso, sei lá, falar para alguém que eu não queria que aquilo acontecesse se no meu corpo teve uma reação que eu reconheço como um prazer, que eu gostei daquilo? Então, muitas vezes ter essa sensação impede muito, faz muito parte da camada do muro do silêncio individual da pessoa. Então, eu gostaria de falar para minha mãe, meu pai fez alguma coisa comigo e eu quero falar para minha mãe, mas se eu falar para minha mãe e ela perguntar: por que você não contou logo o que aconteceu? Será que você gostou? E eu tenho uma referência no meu corpo de que alguma coisa parecia gostar daquilo. Como é que eu falo sobre isso? Então, muitas vezes a criança fica com medo, com culpa, com vergonha, sem conseguir falar, com medo de ser julgada, criticada, responsabilizada. Então, assim, a criança acaba silenciando ainda mais essa situação. Então, é muito importante que a gente possa fazer de fato essa distinção entre o que acontece no corpo da criança é uma reação biológica ao que está sendo estimulado ali e não um estado interno dela de concordância, consentimento, permissão, desejo, vontade de estar ali naquela situação, sabe? Mas, infelizmente, como uma criança, a maior parte delas, não teve, como não tiveram ali adultos que soubessem do que aconteceu, ou até eles podem até ter sabido, mas que pudessem ter uma intervenção cuidadosa naquele momento, a criança muitas vezes pode guardar essa imagem dentro dela de que ela foi uma pessoa que gostou da violência, que gostou do abuso, que sentia prazer e tal. E isso pode ser algo muito complicado, porque pode inclusive acontecer ali na infância ainda, na adolescência, essa dificuldade de poder lidar com a própria sexualidade e acabar a criança também, e é um outro ponto que eu queria falar só mais lá na frente, mas é a criança talvez até nessa dificuldade. Imagina, pessoal, uma criança que não sabe o que é a sexualidade, que não entende o que é que está acontecendo, que não sabe muito bem quais são os limites, que já teve o seu limite violado, né, por alguém mais velho do que ela e tal. Então imagina como é que essa criança fica ao lidar com aquilo que foi despertado no corpo dela. Muitas vezes essa criança pode, como eu falei antes, começar a se masturbar compulsivamente, essa criança pode começar a querer mexer com outros amiguinhos ou amiguinhas na escola, dentro da casa, onde ela mora e tal. Então a criança, ela não encontra muitas vezes uma pessoa adulta que ajude ela a lidar com aquela confusão, aquele turbilhão de coisas que está acontecendo dentro dela. E ela vai se comportando, porque a vida não para. E nesse comportamento ela pode fantasiar muita coisa, ela pode fazer muita coisa e cada vez mais vai adicionando camadas e camadas ali de culpa em relação a isso. Então, é interessante como quando eu digo que eu passei por algumas situações de abuso, porque teve essa primeira aí quando eu tinha 4 anos de idade, mas quando eu estava ali na minha pré-adolescência ali e tal, eu também tive contato com algumas funcionárias que trabalhavam nas casas, na minha casa e tal. E ali só que é interessante, porque eu demorei muito para poder reconhecer que esse contato com essas funcionárias também era uma situação de desigualdade de poder, onde elas eram pessoas adultas e eu estava ali de alguma forma. Só que por que eu demorei a entender isso? Por quê? Porque eu já me sentia muito sexualizado. Então, com, sei lá, 9, 10, 11 anos, eu já me sentia meio com esse olhar um pouco maldoso, malicioso, querendo ver coisas e tal, não sei o quê. Então, quando acontecia alguma coisa em relação a elas e elas corresponderam, ou elas tomaram iniciativa e eu correspondi, eu não lembro muito bem desse jogo, o que é que veio primeiro, porque também existem algumas lacunas, mas eu sempre me senti como eu sendo a pessoa que ia em cima, que fazia, que gostava, que queria, que tinha prazer. E aí não era abuso, era só uma interação, era só uma iniciação sexual, porque envolvia prazer para mim. Prazer, né? Então, é importante que a gente entenda isso, que dentro da experiência do abuso sexual pode acontecer essa ambiguidade, essa contradição, essa junção de situações que deveriam estar bem separadas, mas acabam sendo muito próximas ali. Uma situação onde eu posso me sentir, no meu caso, Guilherme, culpado, sujo, destruidor, pecaminoso e tal, mas o meu corpo também experimentou algo que eu considerei prazeroso, algo que me excitou, então parece que eu gostava de tudo aquilo que era ruim, que o abuso trazia para
pra mim, sabe? Tem uma pessoa comentando aqui na comunidade, peraí, rapidinho. A criança é inimputável em direito. A imputabilidade penal é a capacidade que tem a pessoa que praticou certo ato definido como crime de entender o que está fazendo e de poder determinar se, de acordo com esse entendimento, será ou não legalmente punida. E aí temos a culpa no âmbito da psicologia, que é outra coisa. Sim, exatamente isso, né? Então, é interessante, pessoal, a gente poder perceber isso e é legal a pessoa trazer isso aqui, porque uma pessoa adulta que tente acolher uma criança que está se sentindo culpada por aquilo, ela pode ficar muitas vezes com a letra fria do que é legal. Então imagina que a criança chega lá e começa, se a criança conseguir falar do abuso dela, ela pode começar a falar da culpa. Só que a pessoa pode ter uma postura muito legalista e falar assim, mas você não tem culpa de nada, pronto, acabou. Não, você não tem culpa, sabe que não tem culpa. Ó. Na lei mostra que não tem culpa. E a criança, ela pode ser até ajudada por essa fala de alguém, a depender de como essa pessoa fala, se a pessoa for acolhedora, calorosa. Então, uma pessoa adulta chegar para ela e falar que a culpa não é dela, isso pode ajudar muito ela já ir tirando aqueles pesos que estão se acumulando ali com aquela experiência. Porém, pode ser que isso não faça sumir a culpa totalmente da criança, a depender de quem tenha cometido abuso sexual, do nível de relação dela com a pessoa, do quanto ela tem que conviver ou não e tal. Então pode ser que ela ainda sinta muitas coisas que aquela culpa não tenha sumido. E aí, se a pessoa que está ali acolhendo, ajudando aquela criança a elaborar aquela situação, fica muito apegada ao aspecto legal, ela não vai dar talvez o espaço que essa criança precisa para poder ir digerindo essa experiência que aconteceu no corpo dela e reorganizando aquilo numa narrativa que ela possa se sentir menos culpada. Então, é muito importante entender que tem um aspecto legal, que isso é uma parte muito importante, mas que também tem esse aspecto psicológico que vai ser um processo para a criança poder elaborar isso. E quanto mais ela for acolhida, mais fácil esse processo se torna. Quanto mais ela for julgada, criticada, tentando ser rapidamente, esquecer o que aconteceu e tal, se não tem espaço para a criança cuidar disso, pode ser que ela fique muito mais aprisionada nesse lugar do que realmente se libertar disso, sabe? Então, assim, é muito importante, voltando um pouco ao que eu estava falando antes, é muito importante que a gente possa entender esse lugar, né? De como uma criança pode ficar se sentindo culpada, mesmo que ela não compreenda o que estava acontecendo, não tenha escolhido sobre aquilo, mas ela pode muito, pessoal. Meio que a criança, ela tem um repertório cognitivo, emocional, intelectual muito limitado ali, né? Então ela vai tentar buscar compreender o que é que está acontecendo a partir da referência dela. E muitas vezes ela vai trazer para si muitas outras coisas que ela talvez não consiga entender. Então talvez ela não vai entender, sei lá, por que é que, sei lá, um pai, por exemplo, que é uma figura que socialmente falando tem toda uma representação de carinho, de cuidado, de afeto, de proteção. Então muitas vezes ela não vai entender que aquele homem que é o pai dela abusou sexualmente dela porque ele tinha um problema. Muitas vezes ela vai tentar entender o que é que ela fez ou deixou de fazer para poder fazer com que o outro tenha aquele comportamento. Ela não consegue compreender a complexidade que está envolvida nisso. Muitas vezes uma pessoa adulta não consegue, pessoal, dirá uma criança, né? Então, a criança não consegue entender e muitas vezes ela vai tentar buscar nela a justificativa do que fez com que aquilo acontecesse. Então, se tem esse lugar da responsabilidade ativa, se tem da participação ativa, se tem essa questão dessa sensação de excitação e tal, junto com o que pode ter acontecido na hora, a criança pode ficar se sentindo muito culpada pelo abuso sexual e isso ficar sendo uma ferida que ela carrega durante a vida dela. Tem um ponto que eu queria juntar nessa discussão aqui. Tem muita coisa que eu queria falar com vocês, né, pessoal? Só que eu vou tentar limitar, que eu já tô vendo aqui, tá dando 30 minutos já. Mas tem um ponto que eu acho muito significativo, que é isso, pessoal. Assim, muitas vezes, quando uma pessoa vive essa experiência contraditória, ambígua, onde ela se sente culpada, muitas vezes ela pode expandir esse conflito. Em vez de ser somente uma coisa que tem a ver com a sexualidade, ela pode expandir isso para várias outras coisas da vida dela. A palavra prazer para ela pode significar algo ruim.
a sensação de bem-estar ou fazer alguma coisa que possa me dar um prazer, isso evoca alguns símbolos que diante daquela experiência que ela não pôde elaborar, de alguma forma fica confuso. Então eu já atendi pessoas que já verbalizaram, tipo assim, Guilherme, eu não consigo fazer nada de bom para mim. Quando eu faço algo que é prazeroso para mim, eu me sinto culpada ou culpado, como se eu não merecesse aquilo, como se fazer alguma coisa que me faz bem, que me dê prazer, parece errado. Então, vê, quando a gente coloca essas coisas nesses termos e a gente faz alusão de que talvez uma experiência muito marcante de prazer para ela foi o abuso sexual, então o abuso sexual depois ela entende que é algo profundamente errado, violento, ela se aprisionou naquilo e tal. Então, assim, muitas vezes, como é que eu posso sentir prazer em algo que é tão ruim? Então, meu prazer se vincula à culpa, meu prazer se vincula ao sentimento de sujeira, como foi para mim e tal. Então, muitas vezes, isso pode ficar tão cristalizado lá na minha infância ou adolescência, que quando estou na idade adulta, quando eu vou experienciar situações que eu simbolizo como prazer, parece que ao invés de eu só sentir aquilo que está vindo no presente, toda essa carga do passado, por mais que eu não tenha consciência do abuso muitas vezes, chega para mim e eu me sinto mal diante de algo que pode ser prazeroso. Só que imagine como é desesperador ou desesperançador para uma pessoa não conseguir se sentir bem ao fazer algo que deveria ser prazeroso. Agora sim, na idade adulta a gente pode falar claramente em prazer. Então, o que inclui a excitação nesse caso? Ali na criança, a criança não tem esse discernimento, então não gosta de falar de prazer lá, mas na idade adulta vamos falar de prazer mesmo. Então, assim, muitas coisas que podem ser prazerosas para mim, elas vão estar ali sempre coladinhas com alguma experiência que me traz sofrimento, dor, angústia, medo, culpa, vergonha, raiva, tristeza, solidão. Então, é importante dizer também que essa ligação nem sempre é uma ligação tão consciente. Muitas vezes o abuso sexual fica lá com uma pecinha no nosso quebra-cabeça que está lá meio escondida e que a gente nem consegue fazer uma relação de causa e efeito entre aquilo que eu sinto no presente e aquilo que aconteceu no passado. Então, nem sempre essa vinculação está muito bem estabelecida na cabeça de uma pessoa. Muitas vezes é preciso anos e anos de terapia para conseguir fazer isso. Então imagina, eu vivi um abuso, tenho esse conflito porque senti a excitação lá atrás e me senti de alguma forma culpado pelo que aconteceu, e agora na idade adulta eu vou fazer coisas na minha vida que, volto a dizer, nem precisa ter a ver com sexualidade, mas que quando vem algo prazeroso parece que eu não sei lidar com aquilo, parece que tem algo errado. Aí vai entrar algumas frases que eu já discuti pelo Instagram, até aqui no podcast também, que eu não gosto, né? Aí eu posso me auto-sabotar, me boicotar, posso, enfim, não me abrir para poder vivenciar coisas boas e tal. Então, podem acontecer muitas coisas e a pessoa nem sequer dá conta do que de fato está acontecendo ali, sabe? Então, é muito importante, logicamente, esse não é o único motivo que pode a pessoa fazer isso. Não é o abuso sexual, não é somente o abuso sexual que pode fazer a pessoa sentir assim. Tem vários outros traumas que também podem fazer isso. Mas é muito importante, quando a gente está se sentindo mal ali, quando a gente para ver e entender esse quebra-cabeça, a gente abrir espaço, caso você tenha passado por abuso, para ver isso. Onde foi, o que é que a palavra prazer, o que é que essa sensação de bem-estar, o que é que isso evoca em mim a partir do abuso? Será que tem a ver com esses referenciais de culpa, medo, vergonha, tristeza e tal? Porque isso pode estar ali muitas vezes condicionando o nosso desejo para esse lugar de ambiguidade, de contradição, sabe? É muito importante, pessoal, que a gente possa entender o quanto o abuso sexual ele pode meio que condicionar o percurso do nosso desejo e chegar até a idade adulta mesmo, assim. Eu já atendi muitas pessoas que passaram por situações diversas em relação ao abuso sexual e algumas imagens ou alguns elementos que fizeram parte dessa experiência abusiva e que estava ali misturado com a sensação de excitação, com culpa, medo, vergonha e por aí vai. Mas é interessante ver o quanto na idade adulta algumas pessoas elas acabam se vivenciando esse conflito em outras relações sexuais, mas que trazem um pouco daqueles elementos lá de trás.
Sei lá, dá um exemplo, uma pessoa que foi abusada sexualmente num contexto meio público, onde outras pessoas souberam. E essa pessoa, na idade adulta, muitas vezes pode ter um comportamento de ter algum tipo de fetiche ou coisa do tipo, de querer viver uma situação sexual que remeta a essa dimensão mais pública. Então, sei lá, ir para a beira da praia, num lugar onde a pessoa sabe que ali as pessoas se encontram para fazer alguma coisa e tal, ou em banheiro de alguma festa e tal, fazer alguma coisa que tem essa dimensão de que a pessoa pode ser pega fazendo algo, e se você parar para ver, muitas vezes é angustiante para a pessoa pensar em fazer isso, mas ao mesmo tempo desperta um desejo naquela pessoa, um prazer, uma excitação muito grande. Sei lá, uma pessoa que no abuso sexual, quando aconteceu, ela tava meio que deitada, meio que dormindo, e quando o abuso sexual aconteceu, a pessoa fez de conta que estava dormindo por vários motivos e tal, por não saber o que fazer com aquilo. Muitas vezes, esse lugar de estar fingindo que está dormindo pode aparecer na idade adulta também. E a pessoa na idade adulta tem relações sexuais onde ela se remete a esse lugar e acaba que parece que é muito prazeroso para a pessoa na idade adulta viver aquilo. Mas, ao mesmo tempo, não é tentando estabelecer aqui uma bússola moral do que cabe, do que não cabe, do que tem que ser, do que não tem que ser, se tem certo e errado. Não se trata disso. Mas, muitas vezes, essa experiência não é somente prazerosa na idade adulta. Ela muitas vezes também carrega, por tocar em alguns pontos lá do abuso sexual, ela também carrega ali uma objetificação, um medo, uma angústia, um sentir objetificado depois. Então, aquilo pode trazer alguns tipos de sentimentos, de emoções que são muito desafiantes, que são o oposto do que a gente chamaria de prazer, que são angustiantes, pesadas, que geram ansiedade, medo. Então, ao mesmo tempo, eu acho que, não sei se você que está me escutando, você vai conseguir compreender isso. Ao mesmo tempo, a experiência pode ser altamente excitante, dá tesão na pessoa, mas ali, junto com aquele tesão, poder vir referências como um sentimento de culpa, tristeza e tal. Então, é uma coisa complexa, assim. É uma coisa complexa, eu até brinco quando dou os cursos, dizendo que eu tenho, de vez em quando, mais trabalho no consultório com as pessoas que acham que estão bem resolvidas com a sua sexualidade do que com aquelas pessoas que, por exemplo, tiveram como consequência do abuso sexual um comportamento de afastamento, de não querer chegar perto, de não querer atuar nessa dimensão da vida dela. Então tem pessoas que passaram pelo abuso que elas abrem mão e digam, não quero. Praticamente uma pessoa assexuada. Com essas pessoas, muitas vezes, entre aspas, algumas aspas, é mais simples, por quê? Porque aquela pessoa sabe que tem uma dificuldade, talvez seja difícil para encarar, mas muitas vezes, nesse outro lado, pessoas que passaram por abuso sexual e desenvolveram um comportamento mais livre, que gosta de fazer inúmeras coisas e tal, mas que experimenta várias relações, que acabam se sentindo mal com aquilo, mas ela muitas vezes nem percebe, muitas vezes as pessoas dão mais trabalho. Porque a gente vai ter que olhar para aquilo e ver que tem essa mistura entre prazer, culpa, prazer, vergonha, prazer, medo, prazer, objetificação e tal. Então, muitas vezes, montar esse quebra-cabeça é um pouco mais complexo. A gente no Revelando Filmes, né? Não sei se vocês estão aqui me escutando, se vocês já entenderam isso. Eu tô com vocês aqui, de vez em quando tô dando uma olhadinha aqui pro lado, porque eu tô com vocês aqui na gravação do podcast e também estou com o pessoal da comunidade aqui. Na comunidade a gente tem encontros todas as quartas-feiras para poder fazer algum tipo de atividade. Então, uma das atividades é essa gravação do podcast. Mas tem outra atividade que a gente acontece uma vez no mês, que é uma discussão de filmes, que se chama Revelando Filmes. Eu pego um filme que ou as pessoas da comunidade sugerem, ou eu mesmo, e tantos que eu já assisti, e eu boto para as pessoas estarem assistindo ao longo do mês para a gente poder se encontrar e debater sobre os filmes através daqui de uma sala do Zoom e tal, e aí a gente vai relacionando a temática do abuso sexual com o filme, e muitas vezes isso toca na experiência de algumas pessoas que estão aqui, que também são pais e tal, então fica um encontro muito rico. E no mês passado, em março, a gente discutiu um filme que se chama Mistérios da Carne. Eu digo logo, pessoal, alerta de gatilho fortíssimo. Assim, esse filme tem cenas, situações que são muito densas e que, se você tem alguma sensibilidade em relação a abuso, em relação a alguma coisa assim, considere talvez não assistir. Ou só assista se você tiver certeza que você pode acionar durante o filme recursos de autocuidado, terapia, alguma coisa do tipo, porque é um filme denso. Mas, por que eu estou citando ele aqui? Porque no filme mostra dois meninos
que passaram por abuso sexual, não da mesma forma, porque não é a mesma forma para cada um, são de maneiras diferentes, mas eles tiveram ali momentos conjuntos ali. E é interessante perceber como um menino se tornou muito assexuado, muito distante de qualquer coisa em relação à sexualidade, e o outro se tornou garoto de programa. E ele, esse garoto de programa, ele parecia que ele estava bem, parecia que ele estava resolvido, parecia que ele nem ligava para isso, porque ele dizia que transava com todo mundo, que não sei o que. Então a gente poderia olhar para ele e falar assim: eita, aquele dali parece que está melhor do que o outro que está sexuado. Mas durante o filme a gente vê que não tem isso. São formas diferentes de vivenciar, elaborar e conviver com o trauma do abuso sexual e com a confusão que ele gera na cabeça de uma criança que não teve espaço para realmente elaborar tudo aquilo que aconteceu. Então, enfim, queria falar bem mais coisas aqui, eu queria até já começar a abordar outros pontos, mas não vai dar tempo, já tá perto dos 40 minutos e tal, então eu vou ficando por aqui. Esse tema da sexualidade é um tema muito forte, é um tema muito pouco falado, um tema que ainda mexe muito com nossos tabus ainda de falar sobre isso. E eu quero que a gente possa estar falando um pouco mais, porque eu vejo que muitas pessoas vivenciam isso nas suas vidas particulares e íntimas, muitas vezes abrem na terapia, mas a gente não tem tido muito espaço para conversar sobre isso. Então, quero aqui nesse espaço que tem uma contribuição com quem tá aí, né, vendo a gente, assistindo a gente, começar a entender um pouco mais desse quebra-cabeça e procurar espaços de cuidado onde você possa olhar mais profundamente para isso. Não é só aqui no podcast. Aqui no podcast é um incentivo para você olhar para essa dimensão da sua vida. Mas talvez onde você pode realmente começar a cuidar e entender tudo isso é no espaço terapêutico, psicoterapia, coisas do tipo assim. É isso, pessoal. Então, ficando por aqui, né? Se você tiver alguma dúvida ou quiser mandar alguma mensagem, você pode me adicionar lá pelo Instagram, né? No perfil guilhermeassunção.psi, sem o cedilha e sem o tio, então fica guilhermeassuncal.psi, né? Cal com O. Ou você pode mandar e-mail aqui para o e-mail do Dalama Luz, né? Que é o dalamaluz@gmail.com. E você pode mandar e-mail falando um pouco dessa história, tirando dúvidas, comentários, sugestões, críticas ou coisas do tipo, que para mim vai ser um prazer a gente poder estar trocando por lá também. Certo, pessoal? Então vou ficando por aqui. Espero que esse episódio possa contribuir no sentido de você olhar um pouco mais para essa área da vida tão escondidinha. E a gente se encontra no próximo episódio, tá bom? É isso. Até a próxima.